Graça e paz, querido. É uma satisfação enorme estar aqui novamente nessa casa, uma casa que me sinto bem, principalmente numa data especial, 57 anos da SAF. Deus abençoe ricamente o trabalho de vocês, que Deus esteja usando cada dia mais essas mulheres, né? Que Deus esteja usando segundo a forma que Ele deseja usar cada mulher. E as novas moças, mulheres que já estão chegando, também possam abraçar essa causa, né? As nossas sociedades internas, e uma dessas se chama SAF. E nessa noite, querido, eu trago uma mensagem, mas quero apresentar, como o pastor Nilson falou, né? O Joaquim, meu filho mais velho, o primogênito, o responsável pelas dívidas. A Clarice do meio, a Cecília, nós temos, né, 1 ano e 6 meses, já está com 1 ano e 6 meses, e a Fernanda, né, minha esposa, ela está lá, questão do louvor, e a igreja é pequena, né, quando sai faz falta, né, e ela ficou ali também ajudando nesse sentido, por isso que ela não está presente, tá? Mas ela manda um grande abraço para a SAF, para essa igreja amada, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 63, querido. Nós vamos trabalhar esse salmo um pouquinho nessa noite, e nós vamos falar um pouco sobre a plenitude da satisfação na intimidade de Deus. Você está pleno, satisfeito, íntimo, né, numa intimidade com Deus. Não adianta falar que nós somos satisfeitos, mas não estamos plenos. Porque a plenitude te mostra quem você está, quem é você, como você está. Se nós estamos insatisfeitos, se temos dificuldades, temos algumas coisas, estamos murmurando, não estamos plenos. Mas quando nós estamos plenos, nós estamos satisfeitos e temos uma intimidade maior com Deus. O Salmo 63 é um salmo de Davi buscando a Deus, né? Questão de uma tribulação que Davi está passando com Absalão, né? Mas lerei o primeiro e toda a igreja lerá os pares, tá bom? Aí a igreja participa também. Então, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim como me bendizeste, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Meu bem, porque Tu me tens sido auxílio à sombra das Suas asas, eu canto jubiloso. Todo mundo lendo o 8º? Vamos lá? A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. O braço forte do Senhor, né? Então a plena satisfação nessa intimidade, querido. Foi muito interessante o que uma mulher disse ao médico, né? E é interessante porque o médico a consultou e estava em sua mão a receita pronta para os medicamentos, né, ali, e disse para essa senhora o seguinte: agora repouso 6 meses, algo semelhante que nós estamos passando, né? Mas aí o médico falou assim, 6 meses. Ela olhou, né, e disse, não concordando com esse desespero que o médico falou: como que vai ser? Como que eu e a minha igreja, doutor? E a minha igreja, como vai ser? E o médico já retrucou na lata, né? Para essa senhora ali, para aquela mulher, dizendo: a sua igreja pode ficar muito bem sem você.
Ela olhou para o médico, retrucou novamente ele, dizendo: eu sei, ela pode ficar muito bem sem mim. O grande problema, a grande dificuldade é: eu não posso ficar sem a minha igreja. Eu não posso ficar sem a comunhão com meus irmãos. Queridos, assim o salmista Davi está retrucando nesse deserto de Judá. Ali nesse deserto ele está retrucando, ele está cercado por um calor escaldante, ele está cercado e acometido de um vazio, de um desespero dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro de si, por uma volta à intimidade com o seu Deus. Ele não está simplesmente no deserto passando calor, mas ele está querendo voltar para essa intimidade. Ele quer estar no templo, ele quer estar diante desse Deus vivo que ele serve. O homem segundo o coração de Deus, que a própria palavra nos diz, ele tem esse anseio nesse deserto, ele anseia estar diante de Deus, e assim encontramos uma plena satisfação, querido, nessa intimidade com Deus. Porque, primeira coisa, o versículo 1, o versículo 2 nos diz que ele é o nosso desejo. Olha lá, querido: ó Deus, tu é o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, terra seca, terra, esse torrão, querido. Os dois primeiros versículos, querido, mostram principalmente, mostra a presença da situação de Davi no que ele faz, no que ele vai sentir. E a primeira coisa que podemos ver na ação de Davi é que ele, querido, faz: eu te busco. Davi não está simplesmente passando por umas dificuldades, ele não fugiu para o deserto de Judá, não, ele está passando por isso e ele tem buscado, e não tem buscado parcialmente, ansiosamente. Temos passado por essa busca? Será que há algumas noites nós não estamos dormindo e temos buscado o Senhor nessa dificuldade de sono? Ou temos levantado no outro dia dizendo: Senhor, não dormi bem, estou com um dia chato, estou cansado, estou preocupado, estou com dor de cabeça, e a lista continua. Ou temos buscado o Senhor naquela noite que o sono sumiu? Já passou por isso? E você não sabe por quê? Você não tem nada, não era para perder essa noite, mas perdeu. Temos buscado. E outra tradução nos diz: por ti madrugo. Algumas traduções dizem: por ti eu madrugo, passo a noite madrugando, buscando ansiosamente. Eu quero novamente te contemplar. Eu não quero estar nesse deserto, eu não quero estar fugindo. O desejo do coração do salmista era buscar esse Deus o mais perto possível. Não estar longe, mas estar perto, próximo. Essa satisfação nos dá esse desejo, a proximidade de Deus. Lógico, eu não vou sentar do lado de Deus, vou conversar com Deus, vou ver Deus, mas eu sinto Ele. Essa proximidade eu sinto porque o Espírito Santo habita em aonde? Dentro de mim. O Eterno, aquele que criou todas as coisas, como nós ouvimos a música, no seu sopro ele desfaz tudo. É interessante que Gênesis fala que ele fez tudo com a sua palavra, mas também no seu sopro ele desfaz tudo. E nós temos que estar próximo, e esse Deus, na terceira pessoa, está dentro de mim, dentro de você, habita dentro de nós. E essa atitude que nos faz lembrar quando Davi fala no Salmo 27:4, o que? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu peço, mas eu estou buscando, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para meditar no seu templo, a beleza do Senhor. Mas não é só pedir, mas eu busco, eu estou buscando. Ou eu simplesmente estou pedindo para os meus irmãos orarem por mim, para a SAF orar por mim.
Já encontrou várias pessoas passando por você, falou: pastor, ô irmão, ora por mim. Mas aquela pessoa, nós vamos orar, com certeza, mas aquela pessoa, você sabe que ela não tem buscado a Deus, ela quer refúgio, ela não quer passar. Nós estamos numa geração que não queremos passar sofrimento, nós não queremos passar dor, é a geração de dor, não podemos sentir dor. Qualquer dorzinha nós estamos correndo, buscando remédio. E muitas vezes Deus trabalha com seus filhos meio à dor, meio no deserto, meio ao deserto. E Ele vai trabalhando a gente, vai lapidando a gente. Assim, querida, a alma de Davi tinha sede desse Deus, como também o corpo, o desejo ardente, ardia. E todo o ser de Davi, tanto a alma, tanto o corpo, procurava ansiosamente essa plena satisfação na intimidade com seu Deus, porque esse Deus era o seu único desejo. Plenitude. Qual tem sido o meu desejo? Qual tem sido o seu desejo nessa peregrinação, querido? Será que o nosso desejo tem sido só Deus? Ou a minha família? A minha esposa? Os meus filhos? O futuro dos meus filhos? Porque tudo isso, a própria palavra, o próprio Deus fala que eu te dou. Não cabe a mim. Não cabe a mim se matar em preparar um futuro para os meus filhos se o Senhor não edifica a casa. O edificar a casa, no Salmo 127, Ele pertence ao futuro, Ele pertence aos meus filhos, e Ele tira quando Ele quer, Ele me dá quando Ele quer. Essa pandemia, conversando com a Cris, ela vai trabalhar muito com a igreja. Talvez com o mundo de forma diferente, mas conosco tem trabalhado bastante. A vontade é chegar a abraçar, não é? Pegar na mão, apertar, aqueles que dão beijinho. A vontade tem esse empecilho. Às vezes a gente quebra a regra, né? Quebramos e não sentimos, não tem como permanecer tão longe. Deus tem trabalhado nesse vale dessa pandemia com a igreja, muito, querida. E essa busca de Davi por seu Deus vivo, querida, é como algo desesperador, como uma terra. Já viu essa terra? Eu brincava quando era criança, o pastor orando em questão de chuva, né? Às vezes a terra fica seca, e a gente brincava com esse torrão como chocolate. A gente pegava esse pedação dizendo que era chocolate. Esse é um anseio que Davi tem. Eu lembro quando passo por esse salmo, quando vejo outras partes da Bíblia falando, é como terra árida, como terra exausta, sem água. Esses torrões que você olha, ela abre. Mas não é a terra, é a alma dele. É algo que está dentro dele. É a parte de si que a gente não vê, mas sente aberta, seca, torricada, buscando aquele que preenche, aquele que satisfaz, aquele que dá o vigor. Já o versículo 2 nos mostra que o pesar, o sentir de Davi por estar no deserto é por tempo não poder contemplar o seu Deus no templo, na casa, no santuário, vendo a força e a glória desse Deus que tanto almejava, querido. Nós almejamos e sabemos que esse Deus é o Deus onipotente. E o que nos impede de estar diante dele, estar junto com nossos irmãos, Davi está olhando para isso, ele está em um lado deserto, retirado, para passar, apaziguar essas dificuldades, para ele poder voltar novamente e olhar para o templo, estar na presença de Deus satisfeito. E assim, querida, há uma situação passada na vida de Davi que foi perdida, que era aquele momento do templo. Ele não podia. E todo momento que nós perdemos e deixamos de estar na presença de Deus, deixamos de estar na presença da comunidade,
é passado e nós não temos como refazer isso. E essa pandemia, podemos dizer, está nos mostrando a importância do tempo perdido que nós tivemos. Davi aqui foi um curto período, e muitas vezes nós vamos deixando. Hoje eu não vou, hoje eu estou doente, hoje chegou alguém, leva junto, traz junto. A igreja é aquela que leva, não aquela que fica. Traga, vamos trazer. E assim, querido, não sei, querido, qual que é o deserto, qual tem sido a dificuldade que você, que eu, que nós temos passado, querido, ou que você passou durante essa semana. Talvez você já passou por uma dificuldade essa semana, ou tem passado, ou já está imaginando a dificuldade que você vai passar a partir de amanhã. Talvez você já está pensando a dor de cabeça que vai começar amanhã. Mas o que temos que saber é que mesmo nesse deserto, nessa dificuldade, o teu, o meu, o nosso desejo, a da nossa alma, querido, tem que ser de sede por essa fonte. A minha sede por essa fonte, buscar essa água viva que jorra do Espírito Santo. E assim como João fala, Jesus em João 7, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Do quê? De água viva. Rios. Não é um rio só, é rios de água viva dentro daquele que crê, como diz a Escritura. E assim nós vamos regando. Davi está no deserto ansiando com uma alma seca, mas o próprio João, o próprio Jesus, no Evangelho de João, vem falando que você vai ser uma fonte. Segunda coisa, querido, encontrando essa plenitude de satisfação na intimidade com Deus, versículo 3 a 6, Ele é a nossa recompensa, querido. Ele é a nossa recompensa. O salmista, diante daquela situação no deserto, querido, não deixa que o seu coração perdesse o foco, que a bondade de Deus era mais importante para ele do que a sua própria existência. Olha lá, porque a tua graça é melhor que a vida. Será que isso é real para a nossa vida? Será que a graça do Senhor, o favor merecido na cruz, é melhor que a sua vida? Será que nós estamos preparados para morrer por essa graça? Será que nós temos deixado tudo, no sentido de perder tudo, de morrer para tudo, para viver por essa graça? Porque Davi é bem enfático, porque a tua graça é melhor que a vida. E Davi não está sentado num lugar bem confortável, como nós estamos no ar-condicionado. Ele está fugindo. Ele tem uma dificuldade para ser resolvida, e ele quer resolver isso do modo mais sensato. Então essa atitude de Davi nos lembra a resposta do Senhor à relação, querido, a oração de Paulo 3 vezes. Lembra? O espinho, a minha graça te basta. Paulo não está orando, querido, simplesmente: Senhor, eu tenho um espinho aqui que o Senhor mesmo colocou em mim para não me soberbecer, para me não levantar e pensar que eu sou a pessoa. Então o Senhor me colocou esse espinho, eu estou orando, estou pedindo. E Deus simplesmente diz: a minha graça te basta, Paulo. Está entendendo? O meu favor para você, quando você estava tentando matar o meu povo, quando você estava indo ferir a mim, porque quando você fere a igreja, quando você fere os meus filhos, os meus irmãos, você está ferindo a mim, eu te dei a minha graça. Isso está bom para você? Muitas vezes nós colocamos, querido, Deus em prova, não é verdade? Mas esquecemos que a maior prova que Deus nos deu foi o seu amor.
Será que era necessário nós colocarmos Deus mais em prova do que o seu próprio amor? Será que nós deveríamos colocar Deus em prova? Ou nós deveríamos olhar para o amor de Deus e entender o que Ele quer de nós? Ficarmos mais satisfeitos, mais contentes, entender o nosso deserto, a nossa jornada nessa terra, a nossa caminhada. Porque se nós olharmos para trás, a história da igreja, os profetas, os sacerdotes, homens que sofreram, em Hebreus, galeria dos homens da fé, homens que foram mortos, decapitados, cerrados pelo meio, homens que Deus fala que não eram dignos desse mundo, homens que não eram, esse mundo não era digno desses homens, melhor dizendo, esse mundo não era digno de contemplarem esses homens, querido. Então essa certeza em relação a Deus, que é vista em sua vigília noturna, tá? Se a gente olhar no versículo 6, olha lá, querido: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Eu passo orando, eu passo te buscando. Davi, querido, ainda compara essa satisfação. Lógico que isso aqui não cabe para nós, como banha, como gordura do sacrifício. Nós não entendemos que isso agora não existe mais agora, né? Era no tempo do Velho Testamento, mas seria a mesma coisa quando eu venho para o culto. Comparando, fazendo um paralelo, é quando eu chego e faço esse culto a Deus sem esperar um sermão excelente do pastor, sem que aquela música me toque no profundo, senão não tocar, não cultuo, sem que eu chegue, não encontro meu banquinho, que é acostumado, a gente é acostumado a sentar nos bancos, mas cheguei e encontrei uma pessoa no meu banco, sem que encontrar que culto, não, esse culto espontâneo que eu venho prestar. Não é que eu venho participar, eu venho cultuar. Seria mais ou menos isso. Davi está comparando esse momento dessa vigília com esse sacrifício, com essa gordura. Seria a mesma coisa quando nós viemos ao culto e prestamos aquele culto mais profundo da minha alma. E vou embora satisfeito, contente, porque subiu a Deus como aroma suave, agradável a Deus o meu culto, sendo pecador miserável como nós somos, mas subiu a Deus. Então, na quietude, na vigília da noite, em seu leito, o salmista louva e se alegra porque Deus tem estado perto como seu ajudador. E a única recompensa, querido, que a nossa alma, ao meditar no Senhor, que seja durante o dia, seja durante as vigílias da noite, que possamos ter a certeza que a única recompensa da nossa vida vem desse Senhor. Eu não tenho recompensa se não for Cristo. Querido, trabalhar, você buscar uma melhora de vida, você trabalhar e ter uma recompensa no trabalho, não é nada disso. É algo quando a gente busca uma recompensa além na vida espiritual ou na vida física, colocando além de Deus. A minha alma está satisfeita nesse Deus. Na minha vigília eu descanso, porque Deus vai me dar uma segunda-feira, Deus vai me dar os meus 35 anos de carteira, os 35 anos de trabalho, ou a vida inteira de trabalho. Uma coisa, não é para me encher meu bolso, não é para ter bens, mas simplesmente tudo que eu fiz na minha carreira glorificou a Deus, louvei a Deus. Aquele parafuso que eu apertei, aquele papelzinho que eu peguei, glorificou a Deus, louvou a Deus, em todo sentido. Esse é o meu trabalho. É fazer o nome de Deus engrandecido, é fazer o nome de Deus santo em todo o meu fazer. Terceiro e último, querido,
nós encontramos também uma plena satisfação na intimidade com Deus. Por quê? Versículos 7 e 8, Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Davi, diante daquela situação da sua alma estar seca por uma intimidade com Deus, querido, essa busca dessa intimidade, Davi procura através da meditação de uma plena satisfação em estar onde? Diante de Deus, nessa vigília da noite. Davi está conseguindo saciar sua alma, porque Deus tem sido o seu auxílio para a sua vida em qualquer tempo, querido. Em qualquer tempo. Se a gente olhar a vida de Davi, não é nessa questão de dificuldade que Davi busca, em todo sentido. Por isso que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Seja na bonança, seja na escassez, nós temos que buscar na mesma intensidade. Essa é a questão da plenitude que nós temos que ter na nossa intimidade com Deus. Nós chegamos intensamente a Deus nas dificuldades. Pensa numas orações fervorosas. Pensa nos crentes fervorosos que nós somos nas dificuldades. Na bonança nós esquecemos. Não podemos. Davi tem esse desejo em nós, devemos também, querido. Então Davi está conseguindo saciar essa alma nesse sentido. Versículo 7, né? Essa certeza desse auxílio era tão real para a sua vida que ele tinha cântico, tinha louvores, a sombra da proteção de Deus, querido. Olha o versículo 7, porque tu me tens sido auxílios, a sombra das tuas asas, eu canto júbilo, auxílio, embaixo das suas asas eu me encontro. Davi, embaixo ali dessa sombra da proteção do Senhor, cantava, querido. Não como Jonas, na ingratidão no deserto, Deus faz nascer a árvore, dar sombra para ele, tirar ali esse sol escaldante, e Jonas mesmo assim está querendo ver a morte de 120 mil pessoas. Deus vai lá, fere a planta, e ele entristece, fica bravo com Deus. Ele preserva mais e dá mais valor em uma planta que nasceu e não custou nada do que 120 mil almas indo para o inferno, e Deus quer fazer um grande avivamento. Davi, querido, embaixo dessa sombra da proteção do Senhor, ele canta júbilo. É nesse sentido que nós devemos, querido. Em todos os momentos da mais difícil espécie que passamos, Deus está ali com a sua sombra, mesmo que a gente não vê, mesmo que a gente não consegue enxergar. Eu fico imaginando como foi o coração de Ló quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, e Deus fala, vai, e não olha para trás. Mas de repente ele percebe que falta uma pessoa do seu lado, e essa pessoa não é uma pessoa qualquer. Não adianta falar, não, cadê a minha esposa? É minha esposa, é minha parte. Temos construído vidas junto. E Ló não poder olhar para trás, Ló não poder sequer parar, porque a sombra de Deus está sobre ele, a proteção de Deus está sobre ele. Então, muitas das vezes nós queremos dizer que nossas dificuldades, nossos problemas são maiores que os outros, e Deus esqueceu de nós. Não, querido, a mão de Deus está sobre nós em todo e qualquer momento da nossa vida. A grande questão é que nós queremos parar, nós queremos olhar para trás, e nós não podemos, porque nós estamos marchando para a nossa pátria. Isso aqui é curto, 70 anos, 60 anos, às vezes até menos. Nós temos um objetivo, a casa já está pronta. Jesus já foi preparar as nossas casas, preparar a casa dos filhos de Deus. Então essa imagem me faz lembrar também, querido, que Davi conta, é aquela galinha levanta, colhe os seus filhotes, ela dá calor.
embaixo das suas asas. Ela dá proteção, ela dá acolhida ali para os filhotes. O que Deus faz conosco? Dá calor, dá proteção, dá acolhida. É o abraço, é essa ilustração nos mostra o que é o terno afeto paternal de Deus. Deus não é um ser espiritual longe de nós. Deus é Pai, Ele está perto. Não é um Deus de longe, Pai está do lado. Ele te escuta todo e qualquer momento. Ele anda com você, Ele anda conosco. Qual tem sido a nossa dificuldade de olhar e ver essa paternidade, esse calor, essa proteção, esse abraço? 1 João 3,1: Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos o quê? Chamado filhos de Deus. Por isso que nós somos chamados filhos. Então, por essa certeza que ocorre dentro do coração, do seu coração, Davi, da sua alma, pague-se plenamente a Deus, querido, porque a certeza do salmista ela na mão que é poderosa de Deus sobre a sua vida. O versículo 8, olha lá: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. É o braço forte, querido. Mesmo que Davi mostra num coração aí vazio total, querido, em sua alma, o seu corpo em uma plena busca desse Deus, como certa mulher, querido, ouviu uma voz de assalto, e essa voz diz o seguinte para essa mulher: abou sua vida. E essa mulher simplesmente com seu semblante, sem mudar nada no seu semblante, uma voz também fazendo diferença nenhuma, ela fala o seguinte: pode escolher, moça, tanto a bolsa está vazia, como também a minha vida está vazia. Para mim tanto faz, se você levar minha bolsa não tem nada, se você levar minha vida também você não vai tirar nada de mim. Se encontra, querido, Davi se encontra desse jeito com essa mulher da história. Muitos cristãos também se encontram dessa forma, vazios, suas almas, seus corações vazios, sem nada. Cristãos, querido, vazios, plenamente vazios, uma vida vazia, sem razão de existir, sem sentido, sem norte, sem um rumo, querido, sem entender o seu motivo de nascer. E todos nós nascemos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou se alegrar-se nesse Deus. É glorificar a Deus e se alegrar unicamente nesse Deus, não no que eu tenho, não no que eu vou ter, não nas minhas férias que vai ser ou não vai ser legal, mas sim glorificar a Deus em todo sentido e alegrar em todo sentido nele. A minha alegria vem dele e nele somente. Então nada nessa terra, nada que pode acontecer na minha vida vai tirar a minha alegria do meu coração. Por isso que a galeria do capítulo 11 de Hebreus diz que esses homens, esse mundo não era digno desses homens. Por isso que esses homens passaram e morreram dessa forma. Que a alegria dele não era a vida, mas sim era a graça de Deus, era a graça em Cristo Jesus. Que é assim que nós possamos entender e viver cada dia mais para esse Deus, buscar essa plenitude, né, de satisfação nessa intimidade nesse Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós louvamos, ó Pai, damos graça, porque a Tua palavra nos mostra aonde que nós devemos buscar, Pai. Mesmo que nós temos passado, estamos passando por vales secos, mesmo que a nossa alma, nosso coração esteja, Pai, seco como terra árida,
mesmo que a nossa alma, Pai, não tenha se alegrado, não temos achado, não temos encontrado alegria, satisfação, mas que essa noite o Espírito Santo possa vir preencher, trazer segurança, trazer a plenitude, trazer alegria, paz, que nós possamos entender como os filhos do Senhor, aqueles que estão, ó Pai, dessa maneira, que o Senhor esteja trabalhando, seja por dificuldades, ou seja por essa pandemia que tem levado muitas pessoas a se entristecer pelo afastamento, pelo isolamento, ou talvez pela perda do seu ente querido, ou pela diminuição, pela perda da fé. Que o Senhor esteja restaurando cada dia mais a nossa vida, esteja usando também essas mulheres da SAF, como o Senhor tem usado há 57 anos, e o Senhor há de usá-la, Pai. Que essas mulheres possam estar cada dia mais firmes, levando a sua palavra, levando esse evangelho que traz paz, que traz vida, traz segurança e certeza da caminhada. Que elas possam ter tudo e em tudo que o Senhor já ensinou, passou aos seus discípulos, que elas possam ter nos seus corações guardados para falar naqueles dias, aqueles que pediam a sua razão de sua fé, que ela também possa estar preparada, como também a sua igreja. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto congregacional ao nosso bom Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós estaremos orando e logo em seguida o reverendo Rui estará impetrando a bênção. Eu preciso dar um aviso para você. Mês de outubro nós temos o aniversário da nossa igreja. E nós preparamos, já que não é possível, aquele almoço de confraternização que todo ano nós fazemos. Nós preparamos então preletores que estarão conosco todos os domingos no mês de outubro. Você que nos acompanha online também, coloca aí na sua agenda, tá? Mês de outubro nós teremos pregadores de fora, cidades vizinhas, pastores amigos, para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Ainda temos mais uma semana e meia antes de terminar o mês de setembro, mas já esteja orando por isso, para Deus trazer palavras que edifiquem o nosso coração, nos animem, nos direcione, como foi a palavra nesta noite, que nós precisamos de Deus, e Ele é a nossa bênção, e Ele é a nossa fortaleza. Vamos orar? Logo em seguida o reverendo Rui estará impetrando a bênção, e logo após a bênção nós precisamos cantar parabéns, ok? De gratidão pela SAF. Eu convido todos vocês a cantarmos parabéns, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nós te rendemos graças, glórias e louvores. Leva-nos, ó Deus, agora para uma semana de trabalho, uma semana de estudos, uma semana dos afazeres, guardados debaixo da tua presença. Mas leva-nos também para uma semana de anelo, para uma semana de busca do Senhor, de entrega da nossa alma e do nosso coração ao Senhor. Nossa alma, de fato, anela e deseja pelo Senhor. Derrama, Senhor, as bênçãos do Espírito Santo sobre nós. Fortalece, ó Deus, esta igreja. Dá-nos também, ó Deus, sabedoria durante a semana, em todas as decisões. Queremos agradecer a presença do teu servo, o pastor Rui. Abençoa o seu ministério, abençoa a sua família, sua esposa, sua igreja, seu conselho, ó Deus. Olha para aquela cidade de Altamira do Paraná, derramando um grande avivamento para a glória e honra do teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém.
que a comunhão, que a graça e a consolação do nosso Deus Trino esteja sobre nós até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.